Estamos aqui novamente no nosso programa Fino Trato e Amigos, porque quem vem aqui são nossos amigos, pessoas que têm muito a agregar em todas as áreas. E eu tenho aqui o Dr. Seiichi Fujisaki. Olá, doutor, tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer estar com você. O prazer é todo meu. Eu estou aqui com Bam, urologista e geriatra. Meio assim, fica meio sem graça quando eu falo assim, mas depois desconstrói. Mas é verdade. Não tenho como descrever de outra forma. É um super especialista, formado pela Unicamp, pós-graduado no exterior, na Áustria, professor adjunto, especialista pelo Conselho Federal de Medicina. Tem 38 anos, é isso, de profissão? 40 agora. 40, olha aí. Realizou mais de 10 mil cirurgias. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. E hoje nós vamos falar aqui, estamos no mês de novembro, nós vamos falar um pouquinho de próstata, cuidados, prevenção, preconceitos e toda essa situação. Podemos começar? Perfeitamente. Podemos começar, muito bom. O câncer de próstata é um câncer, ou como é que eu devo chamar? Câncer ou tumor na próstata? Das duas formas, é conhecida das duas formas. Sim. Muito bem. Eu tenho um conhecimento, que peço a sua confirmação, de que esse câncer ou tumor na próstata, ele também tem muito a ver com a idade. Que se um homem vivesse 100 anos, a média da população fosse 100 anos, todos teriam esse tumor? Isso procede? Procede. Praticamente quase todos. Quase todos. Perfeitamente. A causa desse tumor? O câncer ou tumor, como todos os tumores, né, praticamente ele não tem uma causa. Sim. Tá? É uma condição, já uma predisposição do organismo, pode ser congênita, né? Por isso que se diz, quem já tem familiares que tenham, os cuidados devem ser redobrados, né? Inclusive, os cuidados preventivos devem se iniciar antes, quando se tem parentes que tenham tumores. Nessa campanha hoje, que era assim... Vou colocar uma opinião bem leiga, mas que eu acho que reflete de muitas pessoas que nos assistem. Existiu um certo, assim, da parte da mulher com a questão da ginecologia, uma coisa assim, se tornou um pouco menos tabu. Agora o homem, a questão de falar em próstata, aparelho reprodutor masculino, era um assunto reservado, não é? Conta um pouquinho pra gente, vamos até explicar o básico, porque tem homens que... Próstata, como assim? Próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino? Exatamente. Vamos falar abertamente. Isso, ela tem um tamanho como se fosse uma amêndoa. Sim. Em torno de uns 15 gramas seria o normal, né? A localização é logo abaixo da bexiga, né? Da bexiga urinária. Ela fica em volta do canal urinário, que é a uretra masculina, né? É só dos homens que tem a próstata. E a alteração dessa glândula, ela interfere diretamente no sistema miccional, então na urina. Então fica a urina solta, a urina presa, o jato mais fino. Esse seria o sintoma. Eventualmente até um sangramento, né? Necessariamente não seria um tumor, um câncer, pode ter outras alterações da próstata, com processos inflamatórios, né? Eu tenho também uma informação que é a segunda causa de morte, fato isso? Sim, veja só, entre os tumores que mais afetam, o câncer da próstata, ela fica entre os 5 de todos os tumores, né? Desde câncer de pele e tal. O que é mais importante seriam os cuidados preventivos, né? Então, existem estatísticas internacionais e no Brasil. E, infelizmente, no Brasil, a próstata, ela pega, vamos dizer assim, numa posição maior. Por quê? Porque os homens brasileiros não estão fazendo exames preventivos. Entendo. Então, quando é diagnosticado, já não está num estágio mais avançado. Onde o risco, a chance de uma sobrevida é menor. É menor. Comparativamente, a mulher, ela tem uma prevenção do Papa Nicolau. Sim, é conhecido de rotina. Popularmente, né? Isso, que nossa rotina. Seria a citologia oncótica, tudo bem, do colo do útero. Qualquer ferimento, ela poderia desenvolver um tumor. Tanto que se diz o HPV, né? Sim, no caso, hoje tá? é muito... Agora, o próstata não, ele está lá dentro, né? Então, veja, a campanha que se fez com relação à mulher, falava Papa Nicolau, né? Começou nos anos 60. 20 anos depois, anos 80, o homem não sabia nem que tinha próstata. Olha Verdade, só. É por isso que eu vou explicar o que é próstata. Ele está atrasado em informação, né? Muito. Mas ele não está em tanta desvantagem, não. Não, e por quê? Não, por quê? Porque o câncer do colo uterino, né, ou da mama, né, que são duas frequentes,
elas ocorrem numa idade mais jovem que o homem. Que o homem a partir dos 50, né? E a mulher já a partir, vamos dizer, de uma gravidez até, né? Ou inclusive a partir do início da atividade sexual, né? Porque o colo do útero ela pode desenvolver um ferimento, né? E com isso desenvolver um câncer, um tumor. Agora, já o tumor de próstata, ele já é acima, na maioria dos casos, é acima dos 50 anos. Dos 50 anos de idade. Ou seja, o homem ainda tem tem essa vantagem. Né? Nesse ponto tem uma vantagem. A questão, assim, da busca, como é que é o consultório? Como é que é esse paciente em consultório, a clínica médica com ele? Ele chega acanhado ainda? O que o senhor tem acompanhado, a evolução? Porque com essas campanhas, pelo menos aquela coisa, opa, né, já chega, ó, como é que vem sendo a evolução na busca dessa prevenção? Sim, essa aceitação, uma questão de uma procura de um check-up de uma forma mais espontânea, normal, ela ocorre mais em grandes centros, né? Com certeza, em cidades menores, afastadas, existe uma resistência maior. Né? O homem ele ficaria mais envergonhado até. Por quê? Porque são dois exames básicos, né, para a próstata. Um deles é o PSA. Né? É um antígeno, uma proteína que quando tem uma alteração na próstata, ela eleva no sangue. Então, o marcador tumoral. Tá. Exatamente. E o outro exame que deve ser feito junto é o toque prostático. Realmente, isso, de certa forma, afasta. Prostático a forma mais delicada, né? Mas é um toque retal. É um toque retal. Isso, de certa forma, afasta um pouco. E outra, acho que tem um fator também cultural. O homem brasileiro é um latino, machista, não é um machão, então... Sem dúvida. Inclusive, também... algumas estatísticas nos países, né, internacional, o câncer de próstata, ela afeta fica em 6º lugar. E no Brasil, ela chega até em 4º. Por quê? Não estão fazendo exame preventivo. Quer dizer, a causa morte. É por isso que estamos aqui, eu agradeço demais sua presença, sabia? Porque eu acredito muito que a informação, ela nos poupa de muitos sofrimentos. Quem já teve e está tratando ou tratou do câncer de próstata, ele sabe muito bem o estágio, a importância de ter feito o diagnóstico no início. Porque o tratamento é bem mais simples, né? Independente de medicamento, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Né? São as ferramentas que o tratamento de câncer tem. Quanto mais avançado, mais difícil é o tratamento. Nos idosos, quando eu falo idosos, vou considerar acima de 80. Sim. Um idoso que tem um diagnóstico de um tumor na próstata. A maioria dos casos se faz a manutenção, não, mas se faz assim, se controla através de medicação, porque tem essa questão também, dependendo da idade e outras, a questão já é, né, o idoso já tem vários fatores. Mas eu acho que essa diferenciação, 80 anos, ela não precede muito. Não. Porque o homem, a partir dos 50, ele deverá fazer anualmente os exames preventivos, né? Então, quando ele tiver 80, ele deve ter feito o último exame aos 79, não é isso? Deveria, então, né? Deveria. Não, mas os que fazem, realmente, eles voltam, né, anualmente. Então, se ele tem feito anualmente, com 80, não vai ser... Tranquilo. Está tranquilo, exatamente. Tranquilo, ele vai pegar no início o processo. Exato, exatamente. Eu vou fazer um comparativo. A mulher, é muito comum. As mulheres comentarem, olha, fui no meu ginecologista, fiz uma cauterização. O que é uma cauterização? Do colo uterino, né? É uma pequena ferida, quase imperceptível, que o ginecologista ele queima. Através de um elétrico ou até uma crio, né? Cauterização. Hoje é muito usado o que se faz? Ela destrói esse tecido. Esse tecido poderia ser um câncer no início. Então, de repente, ela tratou o câncer em 100%. E nem sabe, não é? Na verdade, pode-se fazer uma biópsia também. Claro. Mas não tem esse... assim, como leiga, o que para mim mostra muito é a questão do preconceito ainda. Porque a gente conversa com... Preconceito... E junto à falta de informação também, exato, a divulgação. A divulgação da necessidade e da questão do profissionalismo, não é? No sentido de algo totalmente... Como nós mulheres também, nem sempre é um conforto você fazer um exame ginecológico, não é a melhor coisa do mundo. Sim, sem dúvida. Né? Agora, os benefícios são infinitos. Então, é a vida, né? É a vida, entendeu? Então, você ter essa rotina e traz muita tranquilidade. Sim. Eu ouvi um relato muito interessante de uma pessoa que falou, olha, eu não faço, no caso do exame, mas isso daqui é uma coisa que fica na minha cabeça. Será que... E nós, as mulheres, ou pelo menos os que fazem, você elimina isso, não é? Você elimina essa possibilidade, pelo menos naquele momento. Sim. Isso te traz muita paz, muita tranquilidade, bem-estar. Então, qualidade de vida. Sim, uma expectativa de vida maior,
e qualidade de vida também. Né? Imagina, vamos falar da qualidade de vida agora. Um paciente que ele faz um tratamento de um câncer de próstata mais agressivo, né? Ele teria uma cirurgia, né? Ele poderia ter também uma radioterapia. Veja, quanto maior a extensão do tratamento, ele traz efeitos colaterais também. Proporcionais. E uma delas é alteração no desempenho sexual, ou seria a falta de rigidez da ereção peniana. Então imagina, um indivíduo hoje numa condição de viver até os 90 anos, ou que seja 100, enquanto ele tiver saúde, ele gostaria de ter uma atividade sexual. Com certeza. A princípio, né? Sim. Então, pense que ele tem seus 50 anos, ou 55, está na metade da vida, né? E se ele perde uma condição sexual? Não é verdade? Então, se ele tratar logo no início, a chance é bem maior ainda de manter uma condição sexual. E o que essa pessoa, além daquele... É inevitável uma depressão, né? A gente vê muito esses casos. É inevitável uma depressão e muitas vezes uma depressão grave, né? Não um estado depressivo. Porque o homem é muito ligado a essa questão, né? A parte sexualidade sexual. mesmo, porque né? existe também a questão da potência, virilidade. Uma busca também biológica também. Não é só que ele quer. O organismo, de repente, ele está pedindo pelos hormônios, né? Exatamente. Agora, em caso de de umas cirurgias, como é a questão de próteses? Existe alguma técnica? O senhor fala que mais de 10 mil cirurgias, então essas cirurgias, tanto na questão da retirada do tumor, e a questão, a gente ouve falar muito em próteses, assim, no pós-cirúrgico, para ter uma vida, um desempenho normal, como é essa? Nesse aspecto, muda completamente, né? Tá. Com relação à prótese peniana, né? É para restaurar ou recuperar uma condição perdida. Esse é o termo, olha. Está recuperando uma condição perdida, que era uma condição de rigidez peniana para o ato sexual. Então, a prótese são duas hastes de silicone, que elas são implantadas na região do pênis, dos corpos cavernosos. Ela vai permitir essa introdução. Aí o resultado praticamente é 100%. Então, o retorno a ter uma condição de qualidade de vida praticamente está assegurada com as próteses, né? Mas nem sempre há necessidade da prótese. Existem medicamentos, vários, que podem suprir, né? Mas quando não, existe a prótese peniana. E os resultados são muito satisfatórios, né? E, de repente, até melhor do que era antes, né? Porque é uma manutenção duradoura, olha, né? E o que é muito importante, duas condições. Com prótese e sem prótese, né? Visualmente é igual. Então, não tem cicatriz, praticamente desaparece, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a mulher, ela faz as cirurgias estéticas dela, né? Prótese de mama, né? Então, elas fazem por quê? Porque elas querem, elas buscam, né? O homem faz a prótese porque ele não tem outra opção. Então, não adianta pensar, eu quero ou não quero. Quer ter atividade sexual? Tem que colocar a prótese, né? E questão de assim, adaptação, como é que é? Não, se adapta tranquilamente. Rejeição? Né? Não, rejeição não tem, que o silicone é inerte, né? Tá. E com relação a... Veja, é uma condição que vai ficar constante no organismo. Então, ele se habitua e acostuma. Sim. Né? E o nosso organismo tem uma capacidade incrível de adaptação. Sem dúvida. Incrível. Isso. Acho que uma das coisas que mais me fascina no ser humano é a capacidade de adaptação. Adaptação. Não é? Na verdade, a seleção natural, A seleção natural, é exatamente. Se não fosse assim, não estaríamos, né? Exatamente. Se não fosse essa questão, não é que estaríamos, não estaríamos. Eu gostaria de perguntar ainda, assim, algumas dicas, não são dicas, mas são posições no sentido, mais uma vez, de uma maneira geral, existe a prevenção. Né? Alimentação, exercício, isso realmente é eficaz na questão da prevenção? Sem dúvida. Além dos exames, o exame sim. é um ato clínico, né? Um sim, ato médico. Ato médico. Agora, com relação à saúde, todos os cuidados, né, que visam melhorar a saúde geral, com certeza melhora também a saúde sexual, ou seja, inclusive as doenças da próstata também. Principalmente hipertrofia da próstata, que não é câncer, mas ela traz os sintomas iguais. Então, ela pode ser tratada também. Né? Agora, tabagismo. Então tudo que interfere negativamente numa condição de uma saúde geral interfere também na próstata, né? Por exemplo, o tabagismo, o álcool, né? E nem vou falar em drogas, um balanço nutricional também, né? Para quem tem alterações metabólicas, né? Evitar eventualmente carne vermelha. E tem os legumes, né, que são bem-vindos com relação à próstata. Ter uma atenção para isso, né, para esse lado, tendo a consciência de que isso, nós somos um todo, não é? Não dá para diferenciar o que comemos da nossa saúde, exatamente, do que fazemos, nós somos um conjunto. De repente, o alimento que ele é benéfico para uma situação, ela pode ser prejudicial para o outro organismo, né? Então, o importante é
é receber todas as fontes de substâncias, né? Nada em excesso. Nada né? em excesso. Esse novembro azul, ele realmente traz uma demanda maior no sentido de as pessoas ficam sabendo, vai se tirando o tabu, mas em termos de retorno prático, os homens Sim. vão mais ao consultório? Sem dúvida, sem Muito dúvida. Né? bom. Da mesma forma que, veja, outubro rosa, Rosa, né? nossa, É um hoje... nome muito bonito, né? Falou o mês das mulheres. Sim. Né? Todo mundo quer um dia, né? Aham. E nessa condição de novembro azul, vincula uma condição de saúde, né? Com certeza. Com certeza. E foco numa área que, como falei, ainda... Né, Ele lembra, olha, resquícios, anualmente ainda não fiz o meu check-up. Olha, que legal, né? que legal. Isso é Isso. muito bom. Eu vou pedir para você, o nosso tempo aqui é limitado. Sim. Tá? Existe alguma coisa, mais algum ponto que você gostaria de colocar em relação a esse assunto, uma dica? Enfim, vou pedir para você depois deixar um contato seu. Sim. Com relação à próstata, a partir dos 45, 50 anos. Mas qualquer distúrbio miccional, urinário, ele vai procurar um uma incontinência médico, urinária, incontinência uma dor, urinária, isso. não deixar passar, não é procurar Exatamente. um sangramento. Sim. Agora, independente do câncer ou tumor, tem outras causas que alteram, interferem na qualidade de vida, como a senhora disse. Incontinência urinária, né? Sim. Com a idade, terceira, quarta idade. Também se faz necessário sim, um acompanhamento, né? de um urologista, Tendo uma de um melhora geriatra. da frequência, né, ou da perda urinária, a qualidade de vida vai melhorar. Com Por exemplo, certeza. o ato de se levantar várias vezes à noite. À noite. Não é? Uma, duas vezes. Né? E se sabe que quando se levanta mais do que 2 vezes, no idoso, existe um risco grande de uma queda. Queda. E queda exatamente. pode ser fratura, né? Quer dizer, com uma idade avançada já tem osteoporose, Sim, tem outras sim, condições. sim. Então é muito importante. Eu fiz um trabalho no Einstein onde o tema era a maior causa de morte em idosos, quedas. Porque depois da queda a pessoa ela vai ficar acamada, aí pega o pulmão. E Sim. assim vai, não é uma Isso, sequência, um efeito exatamente, dominó. tá. Então a questão de você, uma coisa boba, eu vou prevenir. O que a queda tem a ver? A partir da queda vem toda uma debilidade e que provoca outras. Né? Tem outras especialidades também, quando se fala em levantar à noite para urinar. A primeira ideia é que tem algum problema no sistema urinário. Né? Não é. De repente ele está levantando porque ele tem outras causas, uma insônia, por exemplo. Aí a causa já não é tão física, mas pode ser uma coisa psicoemocional, não é verdade? Sim, com e certeza. a causa maior, Maior. Né, nos idosos. Ele levantar à noite por alguma outra condição. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, eu acho que o acompanhamento de um profissional especializado para cada idade é fundamental. Sim, seria um acompanhamento multidisciplinar, multidisciplinar. Né? Psicólogos também, foniatras, se for o caso, fisioterapeutas. Com certeza, né? para buscar usufruir de tudo que se fez, não é? Perfeitamente. Deixa um contato para a gente, um site, saudeh.com.br. saudeh.com.br. Mas eu vou divulgar sua entrevista nas nossas mídias internas e vou colocar esse link porque eu gosto muito de promover a qualidade de vida, bem-estar, e sem saúde não temos nada. Um beijo a vocês e até a semana que vem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado Espero a você. recebê-lo aqui outras vezes. Obrigado pelo convite.